Pegue, por favor, a palavra de Deus e abra comigo no Antigo Testamento, segundo livro do profeta Samuel. Eu vou ler o capítulo 9, Antigo Testamento, segundo livro de Samuel, capítulo 9. Eu vou ler somente o versículo 7. Localize, por favor, e dá uma olhada à sua direita, à sua esquerda. Veja se tem alguém perto de você sem o Evangelho, sem a palavra de Deus. E se tiver, você vai dividir a leitura com esta pessoa. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9 e versículo 7. Aqueles que já encontraram, digam glória a Deus. Amém. Então vamos ler. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Amém? Vou ler de novo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Agora eu vou ler pela terceira vez, e quero ouvir cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís, repetindo bem alto e bem forte. E disse-lhe Davi. Consegue fazer melhor que isso? Consegue? Se esforça aí um pouquinho. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Amém? Quem crê que esta palavra é de Deus? Quem crê que Deus vai falar conosco hoje? Então deixa a Bíblia aberta aí no assento, desocupe as mãos. Vamos dar para a palavra de Deus a melhor, a mais linda, a mais sincera e a mais verdadeira salva de palmas. Vamos aplaudir, igreja, aplauda mais. Aplauda e diga glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra será pregada agora. O homem não tem nada para falar. Vem agora, Espírito Santo, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia agora a tua palavra com poder, com unção, com autoridade, e que a tua palavra agora ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Senta, por favor. O reinado de Davi é um reinado cheio de exceções. O fato de Davi ser rei, isso por si só já é uma exceção à regra. Porque a regra era a seguinte: o rei fica no poder até morrer. E o dia que o rei morrer, quem assume o trono é o filho primogênito do rei. Não havendo o filho primogênito, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, mas sempre é um filho do rei, um herdeiro direto, alguém que tenha o sangue real. Caso o rei não tenha filhos, algum parente próximo ao rei, ou seja, alguém da família real tem que dar continuidade ao trono. No caso de Israel, o primeiro rei foi Saul.
E Saul tinha filhos, a Bíblia dá o nome deles. Mas Deus recusou Saul. Deus disse para Samuel: Samuel, não adianta nem você ter dó de Saul, porque eu já o tenho rejeitado. E inclusive eu já tenho um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade para governar Israel. Então Deus quebrou a regra. No caso de Israel, o próximo rei não será filho de Saul, nem parente de Saul. Quem vai ser rei depois de Saul, gente? Davi. E Davi era uma pessoa completamente improvável. Talvez eu diria que a pessoa mais improvável de todas para governar Israel era Davi. Davi não tinha aparência de rei, não tinha porte físico de rei, não tinha sangue real, não era de uma família rica, não era de uma família influente. Davi não era famoso, Davi não era ninguém. Mas apesar dele não ser nada nem ninguém, ele tinha um coração que agradava a Deus, e Deus o escolheu. E eu quero que você aprenda que Deus trabalha desse jeito. Deus não fica preocupado com o que o mundo pensa, Deus olha para dentro do nosso coração. Olha o que Paulo falou sobre os critérios de Deus. Abra comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. O fato de Deus ter escolhido Davi para ser rei de Israel me deixa bastante animado. Porque se Deus escolheu alguém tão improvável como Davi para governar uma nação, então Deus também pode me escolher e também pode te escolher para grandes coisas, para grandes realizações. Ainda que você olhe para si mesmo e diga: pastor, honestamente eu acho que eu não tenho a mínima chance de fazer algo grande nessa vida, eu não tenho a mínima chance de sei lá, realizar algo grandioso. Olha o que Deus diz aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, vou ler do 26 até o 28. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Por que Deus trabalha assim? Porque quando Deus pega o pequeno e coloca o pequeno num lugar grande, num lugar alto, num lugar de destaque, aquela pessoa só tem uma opção: abrir a boca e reconhecer: foi Deus que me colocou aqui. Quando Davi sentava naquele trono de rei, colocava aquela coroa na cabeça, ele tinha consciência: se eu estou aqui nessa posição, foi porque Deus me colocou. Eu não tinha a mínima chance de ser rei de Israel, eu não era nem soldado. Foram lá em casa escolher soldados, levaram meus irmãos e me deixaram para trás. Nem para ser soldado eu fui escolhido, quanto mais para ser rei. Se eu estou aqui, foi Deus que me colocou. Então Davi tinha consciência de que ele estava onde estava, porque Deus o havia colocado. E eu quero começar essa mensagem dizendo para você levantar a cabeça e parar de se sentir um qualquer. Porque se Deus olhou para você e te escolheu, é porque Ele viu algo em você que lhe agradou. Ainda que para outras pessoas você não tenha valor, para Deus você tem muito valor, para Deus você tem muito potencial. Então Davi se tornou rei. E quando Davi se tornou rei, ele vai agir diferentemente de como agiam os demais reis daquela época. Era muito comum naquela época que quando um rei assumia no lugar de outro, que não era seu parente, era muito comum que houvesse uma espécie de extermínio de toda a família real antecessora. Ou seja, no caso de Davi, Davi não é filho de Saul, não é parente de Saul. O que era de se esperar? Que Davi promovesse uma matança generalizada para exterminar qualquer parente de Saul, para garantir
que nenhum parente de Saul virá para reivindicar o trono. Era assim que faziam os reis do Egito. Quando se levantava um rei diferente daquele outro, quando eles não eram parentes, eles mandavam matar todo mundo. Os outros impérios todos fizeram assim. Só que Davi, como homem segundo o coração de Deus, ele não vai agir dessa forma. Muito pelo contrário, e aí eu volto com você lá no texto que eu comecei, segundo o livro de Samuel, capítulo 9, para mostrar que Davi um dia, sem que ninguém perguntasse, sem que ninguém tocasse no assunto, de livre e espontânea vontade, Davi disse o seguinte, capítulo 9, versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Preste atenção. Davi não está perguntando se há alguém da casa de Saul para ele matar. Ele está perguntando se há alguém da casa de Saul para que lhe faça bem. O que Davi está fazendo aqui é um princípio do Evangelho: fazer o bem para aquele que te faz o mal. Saul fez o mal para Davi, tentou matar Davi de toda forma, perseguiu Davi, tornou a vida de Davi um inferno. Mas Davi, agora que é rei, ele não quer pagar o mal com o mal. Ele diz: tem alguém da família de Saul ainda que é vivo? Porque se tiver, eu quero fazer o bem para essa pessoa. Só que aí ele diz no final da frase: lhe faça bem por amor de Jonatas. Isso aqui me chama a atenção. Davi quer fazer o bem para a família de Saul, mas por um motivo: por amor a Jonatas. Você sabe quem foi Jonatas? Foi um dos filhos de Saul. E esse Jonatas, filho de Saul, se tornou o melhor amigo de Davi. Eu não sei se nessa vida você já teve ou vai ter um amigo tão apegado como Davi foi a Jonatas, como Jonatas foi a Davi. Eu quero até te mostrar na palavra de Deus, voltando agora no primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 18, a palavra fala dessa amizade de Davi e Jonatas. E é interessante porque se Jonatas era filho de Saul, logo ele era o herdeiro natural ao trono. Sendo Davi o ungido do Senhor, o escolhido de Deus para ser o próximo rei, então Davi era uma ameaça para o trono de Jonatas. Era para Jonatas e Davi serem inimigos, por uma questão política, por uma questão de disputa pelo trono. Só que a palavra de Deus diz aqui no capítulo 18, versículo 1, e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança. Passe um traço nessa frase, por favor. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Agora preste atenção. A aliança que Davi e Jonatas fizeram foi uma aliança de sangue, uma aliança muito séria. Um prometeu ao outro que seriam amigos, que seriam parceiros, que seriam aliados, independentemente de qualquer que fosse a situação que surgisse. Pouco tempo depois, a verdade sobre Davi vem à tona. Qual era a verdade sobre Davi? A que ele tinha sido escolhido por Deus para ser o próximo rei. Mas quando Jonatas tomou conhecimento disso, isso não abalou a amizade deles. Jonatas continuou sendo amigo de Davi, mesmo sabendo que é Davi quem vai reinar e não ele. E quando Saul tenta matar Davi, é Jonatas quem o defende.
É Jonatas quem o protege. Então essa aliança que os dois têm é uma aliança muito forte. Numa outra ocasião, quem sabe eu te explique melhor como é que funcionava essa aliança de sangue. Mas era uma aliança firmada diante de Deus e que não podia ser quebrada. Eles prometeram um ao outro que fariam bem a si mesmos e aos seus descendentes por causa desta aliança. O resto da história você já sabe. Davi vai vencer batalhas, Davi vai se tornar o rei de Israel e Jonatas vai morrer na batalha juntamente com seu pai. Quando Davi se torna rei, aí eu volto com você lá para o capítulo 9 de 2 Samuel, ele faz essa pergunta muito estranha, porque todo mundo espera que ele mande matar os descendentes de Saul, mas ele pergunta: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que ele faça bem por amor de Jonatas? Versículo 2: e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Muito bem, olhe para mim aqui. O que Davi toma conhecimento? Seu melhor amigo, Jonatas, teve um filho. O nome desse filho era Mefibosete. Repita, por favor: Mefibosete. Pastor, que nome horroroso. Pois é, nome feio, né? Mefibosete. Mas sabe o que significa Mefibosete? Anote aí. Mefibosete significa o destruidor da vergonha. Então o significado é forte. Quem deu aquele nome para ele foi com essa intenção de dizer: o meu filho vai acabar com a vergonha de Israel, vai destruir a vergonha de Israel. Esse garoto chamado Mefibosete era filho de Jonatas, portanto ele era neto do rei Saul. Uma criança privilegiada. O que você acha? Será que é bom ser filho de um príncipe? Será que é bom ser neto de um rei? O que você acha? Certamente, uma criança como essa é privilegiada. Imagina o Mefibosete brincando no parquinho e vários soldados em volta ali, com espadas na mão, só para garantir que o menino vai brincar tranquilo. Esse menino tinha amas que cuidavam dele o tempo todo. Esse menino foi muito bem tratado. Tinha uma infância assim invejável. O problema é que quando esse menino tinha 5 anos de idade, houve uma batalha. E nessa batalha Saul estava lutando, Jonatas estava lutando, outros filhos de Saul estavam lutando, Israel estava lutando, e foi naquela batalha que Israel foi derrotado. Saul foi morto, Jonatas foi morto, e vários familiares de Saul foram mortos. Enfim, Israel foi derrotado. A notícia da derrota de Israel e da morte do rei Saul e do príncipe Jonatas caiu como uma bomba no arraial de Israel. Os homens que vieram dar a notícia vieram gritando, desesperados, dando a notícia, porque você sabe que aquele povo, quando dá a notícia da morte, já é gritando e fazendo um escândalo. E quando chegaram para dizer que o rei Saul era morto, foi aquele alvoroço. E disseram que o rei Saul era morto, e que Jonatas era morto, e que Israel tinha sido derrotado na guerra. E a palavra de Deus diz que no meio daquele alvoroço, a ama, vamos usar um termo mais atual, a babá, a criada que cuidava do Mefibosete, que tinha na época 5 anos, o segurava no momento. Quando ela deu
recebeu a notícia, ela estava com ele nos braços. E naquela atitude desesperada de fugir, ela acabou deixando a criança cair. Não sabemos se na hora que ele caiu, algum animal passou por cima, alguma cavalgadura passou por cima, ou se foi somente a queda. O que sabemos é que o menino caiu, e no que ele caiu, ele quebrou ambos os pés. Venha comigo aqui no capítulo 4, versículo 4, que conta isso, resumidamente, mas conta isso. Segundo Samuel 4:4, e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e a sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Como esse menino não tem mais pai, a mãe já tinha morrido, não tem mais avô, não tem mais tios, não tem mais parentes, aquela ama simplesmente o deixa e foge e vai embora. Talvez você que está me assistindo aqui, me ouvindo, me acompanhando aqui na igreja, talvez você tenha uma criança em casa que já aprontou alguma vez e caiu de um brinquedo, ou em casa mesmo, e quebrou um braço. Com quem já aconteceu isso em casa? Já? Teu filho, sobrinho, neto, caiu brincando lá e quebrou um braço, uma perna, sei lá. O que é que você fez? Imediatamente você pega essa criança e vai correndo com ela para o hospital, e aí o médico vai lá, tira um raio-x, fala, quebrou mesmo, hein? Mas vamos colocar um gesso, vamos imobilizar, e daqui tantos dias você volta. Aquela criança fica com o braço engessado, não está nem aí, ela acha maior barato. Acha até engraçado ficar com o braço engessado, não é? A criançada toda escreve no gesso dela e fica tudo bem, daí 20 dias, tira o gesso e está tudo certo. Foi isso que fizeram com Mefibosete? Não. Ele tinha 5 anos. Talvez se quando ele caiu, ele tivesse sido socorrido, quem sabe haveria jeito, mas quem vai socorrê-lo? Quem? O pai? Que pai? Não tem mais pai. Que mãe? Não tem mãe. Que avô? Quem? Aquele menino fica jogado lá. Aquela lesão ficou permanente. Mefibosete nunca mais vai andar. Nunca mais vai conseguir ficar de pé por causa daquela lesão. E como ele agora não tem mais parentes, ele vai ser levado por um homem de Israel chamado Maquir. Esse homem chamado Maquir leva Mefibosete para o pior lugar possível de Israel. Ele leva Mefibosete para uma terra chamada Lodebar. Repita, Lodebar. Se você conhece um lugar ruim nessa terra, multiplica por 1000 que chega perto de Lodebar. O lugarzinho ruim era aquele. Um lugar sem pasto. O termo Lodebar significa literalmente lugar sem pasto. Era uma terra pobre. Era uma terra desprezada. Era uma terra esquecida. Há estudiosos que dizem que nem fonte de água tinha lá. A água que se bebia em Lodebar tinha que vir de outras cidades. As pessoas em Lodebar eram pobres. Eram pessoas que viviam na miséria. Esse homem chamado Maquir vai fazer uma gentileza, vai fazer um favor. Vai levar o Mefibosete com 5 anos para morar lá. E o Mefibosete vai virar o que lá em Lodebar? O que você acha? Com os 2 pés quebrados, sem poder andar, órfão de pai e de mãe. Ele vai virar o que lá? Mendigo. Vai ser um coitado. Ele vai ficar todos os dias lá, sentado no chão, sem poder levantar. E todo mundo que passa, ele estende a mão e diz, me ajuda pelo amor de Deus. Olha aqui para mim, eu sou aleijado, eu não posso andar, eu não tenho como trabalhar. E o povo de Lodebar era tão pobre que nem esmola para dar tinha. Vez por outra alguém jogava uma moeda, olhava para os pés dele, via que ele era aleijado e ficava com dó. Outros olhavam e desprezavam, diziam, eu não tenho nem para mim, vou dar a você. Não vou lhe dar nada não.
Aí quando alguém o desprezava, sabe o que Mefibosete dizia? Ele dizia para as pessoas que passavam: vocês sabem quem eu sou? Vocês estão me desprezando? Mas fiquem vocês sabendo que eu sou o príncipe de Israel. E quando ele dizia que era príncipe de Israel, as pessoas de Lodebar olhavam para ele e diziam: aham, bem, você tem bem cara de príncipes mesmo. Nossa, como que príncipe você é, hein? Cada doido que aparece. Ele dizia: eu sou príncipe sim, eu sou filho de Jonatas, eu sou neto do rei Saul. E quem olhava para Mefibosete lá em Lodebar dizia assim: tá, e eu sou o Papai Noel. Você é esse cara aí que você está dizendo, você é o filho do grande Jonatas, neto do grande rei Saul, e está aqui nessa miséria em Lodebar pedindo esmola? Ô jovem, não conte uma mentira dessa. Ninguém acreditava. E se você visse um jovem aleijado, mendigo, estendendo a mão e pedindo esmolas e dizendo que é um príncipe, você acreditaria? Sim ou não? Não. Ninguém acreditaria. Um dia, esse jovem chamado Mefibosete estava na sua casa quando recebeu uma notícia. A notícia de que havia sido enviado uma comitiva do rei para buscá-lo. Ele já imaginava que um dia desse iria chegar. Mas na cabeça de Mefibosete, sabe como seria esse dia? Um dia o rei vai assumir o trono no lugar do meu avô e vai exterminar todos os parentes do meu avô. Então certamente um dia virão aqui me buscar, um dia vão descobrir o meu paradeiro e virão me matar. Por que você acha que levaram Mefibosete para uma terra tão distante? Por quê? Porque era muito improvável que ele fosse encontrado lá. Era como se fosse um refúgio. Mefibosete está em Lodebar, fugido, se escondendo. Quem está entendendo a mensagem aqui? Muito bem, só que quando Davi manda buscar Mefibosete, qual é a intenção de Davi? É matá-lo? É fazer mal a ele? Volte lá em Samuel 9. Disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem, por amor de Jonatas. A intenção de Davi não é fazer o mal, e sim fazer o bem. E disse-lhe o rei, versículo 4: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E aqui você não tem mais informações, você só tem esta explicação: Davi mandou buscar o Mefibosete em Lodebar. Mas como que foi isso? A gente não tem esse texto explicando. Ainda bem que tem os historiadores que nos ajudam a entender um pouco mais a palavra. Como é que você acha que mandaram buscar o Mefibosete? Quando Davi disse: vai buscá-lo, pega aí os cavalos e vá até lá, alguém disse assim: não dá, ele é aleijado, ele não consegue montar. E como ele é aleijado, é perigoso trazê-lo montado a cavalo, porque ele vai cair, ele não tem equilíbrio. Se o senhor quer trazê-lo, vai ter que ser de outra forma. E aí Davi pensou um pouco e falou: peraí, como é que a gente vai fazer então? Eu quero ele aqui comigo. Eu não quero ele lá em Lodebar esquecido, eu quero ele aqui morando comigo no palácio. Como é que a gente pode fazer? Aí Davi começou a pensar e teve a ideia: cadê aquela carruagem? Aquela biga que o rei Saul utilizava nas suas guerras, que ele ia montado naquela cavalaria especial, aquelas éguas brancas, bonitas, bem penteadas, e ele ia naquela carruagem, aquela coisa imponente. Cadê aquela carruagem? Ah, Davi, o senhor nunca usou, ela está guardada ali. Pois então pegue aquela carruagem, preparem 2 cocheiros fardados, as éguas mais bonitas e fortes que tivermos, prepare tudo e vá buscá-lo lá na terra de Lodebar. A ordem do rei foi obedecida. Prepararam a carruagem real, prepararam as éguas, prepararam os cocheiros, prepararam tudo e foram para a terra de Lodebar.
Essa terrazinha de Lodebar era uma cidade tão pacata, tão parada, que não acontecia nada lá. Aquele povo tinha 2 divertimentos no dia. Um era dormir, o outro era acordar, e não tinha mais nada para fazer ali. Quando aquela carruagem real entrou em Lodebar, todo mundo viu, e todo mundo ficou curioso, se perguntando: o que é isso? O que essa carruagem real está fazendo aqui? Aí eles olhavam para dentro para ver, mas o rei não estava lá. Só tinha os 2 cocheiros, não tinha ninguém dentro. Aí eles foram seguindo a carruagem, e a carruagem para na casa de quem, gente? De um homem chamado Maquir. E perguntam lá: é aqui que está Mefibosete? E aí o povo diz: ixi, vai ter problema, hein? O que vai acontecer? A carruagem do rei, será que vão matá-lo? Aí o Maquir, que já imaginava que isso ia acontecer, disse: sim, ele está aqui. Eu vou chamá-lo. Vocês vão matá-lo, né? Vocês vieram para buscá-lo, não é? Disseram: sim, nós viemos buscá-lo. E aí ele chama o Mefibosete, já deve ter preparado o garoto. Mefibosete aqui, gente, ele deve ter 20 anos de idade aproximadamente. Ele tinha 5 quando o Saul e Jonatas morreram. Isso deve ter acontecido 15 anos depois, segundo os historiadores. Então ele deve ter 20 anos de idade. É um jovem. O Maquir fala para ele: ó, meu filho, eu te avisei, né? Eu te disse que um dia viriam te buscar para cortar a tua cabeça. Aí fora estão os homens que vão te levar. E o Mefibosete está com a vida tão miserável que ele pensa assim: quer saber de uma? Se me matarem, o que eu tenho a perder? Qual que é o prejuízo que eu vou ter morrendo? A minha vida já é um inferno, a minha vida já é um caos. Eu não tenho nada a perder, quer saber? Eu vou sim, eu vou. E aí o Mefibosete vai se arrastando, porque ele não andava, na direção da rua. E quando ele vai chegando na direção da rua, o que ele vê parado lá na porta da casa, gente? A carruagem do rei. De quem era aquela carruagem? Do rei Saul. E o rei Saul era o que do Mefibosete? Avô. Você acha que ele não conhecia aquela carruagem? Eu garanto para você que quando Mefibosete viu aquela carruagem, os seus olhos se encheram de lágrimas, porque passou um flash na sua lembrança. Quantas e quantas vezes ele, garotinho, andava naquela carruagem com seu avô, com seu pai. Mefibosete se sente até homenageado. Ele diz assim: poxa, eles vão me matar, mas na minha última viagem na vida, pelo menos eu vou andar de novo na carruagem do meu avô. Que presente, eu não imaginava isso. Na cabeça dele é a morte que está vindo buscá-lo. Aqueles homens, quando veem o aleijado se arrastando, eles já entendem que é o Mefibosete e batem continência. Mefibosete não está acostumado com isso, ele acha estranho. E eles dizem: Alteza, podemos te ajudar a subir? E ele está pensando assim: que palhaçada é essa? Esse pessoal me chamando de Alteza. Para que isso? Vão me matar no final? Mas eles dizem: Vossa Alteza permite? Aí pegam ele com o maior jeitinho do mundo, colocam ele sentado ali. E aí ele diz: gostei, tá bom, estou gostando. Aí ele diz assim: escuta, eu poderia levar, vocês estão me levando para onde? Para Jerusalém, Alteza. Eu poderia por acaso levar a minha esposa e o meu filho? Sim, Vossa Alteza tem esposa, tem filho. O problema dele era só os pés. O resto funcionava. E aí ele disse: sim, eu tenho uma esposa e um filho. E aí chamaram a esposa dele e o filho, colocaram todo mundo na carruagem e seguiram rumo a Jerusalém. Eu fico imaginando a cara do povo de Lodebar, gente. O que foi que Mefibosete falou 15 anos para aquele povo? Eu sou príncipe de Israel, eu sou filho do Jonatas, eu sou neto do rei Saul. O povo nunca acreditou. E o que eles estão vendo agora? A carruagem do rei vindo buscar aquele garoto.
Eu quero lhe dizer algo da parte de Deus. Tem gente que não acredita no teu potencial. Tem gente que não acredita nas promessas de Deus para a tua vida. Tem gente que não acredita que você vai chegar lá. Mas um dia estas pessoas vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. Um dia essas pessoas vão contemplar a honra de Deus chegando para você. Mefibosete sobe naquela carruagem real e vai se despedindo de Lodebar. Tchau, Lodebar, tchau. Não volta aqui nunca mais. E ele vai embora. Na cabeça dele ele está indo para quê, gente? Para morrer. Mas ele está dizendo, pelo menos eu não vou morrer em Lodebar. Seu fim não é Lodebar, viu, querido? Viu, querida? Você pensa que vai acabar nesse lugar? Não, Deus tem algo muito especial preparado para você. Quanto tempo levou a viagem? Não sei. O que eu sei é que quando Mefibosete chega em Jerusalém, antes dele ser levado à presença do rei, dizem para ele assim, agora o senhor vai para esta suíte que temos aqui no palácio. Aí levam Mefibosete para um dos ambientes do palácio e dizem para ele, agora o senhor vai tomar um banho. Aí preparam um banho para ele. Você acha que lá em Lodebar ele tomava um banho decente? Aquele lugar não tinha nem água. Ele vivia lá, mal cheiroso, mal vestido, mal trapilho. Mas dizem, agora o senhor vai tomar um banho, o senhor fique à vontade. Aqui tem uma veste limpa, veste nova. Aqui tem acessórios, tudo que o senhor precisa para o senhor chegar na presença do rei. E ele está gostando muito daquilo tudo. Ele está pensando assim, vou morrer, mas vou morrer bonito, hein? Vou morrer cheiroso, bem arrumado. Aí ele toma aquele banho no capricho. Depois se veste com aquela veste especial que lhe deram e entra na presença do rei, achando ele que aquilo ali são seus últimos minutos de vida. Quando Mefibosete entra na presença do rei Davi, Davi até se levanta do trono. Sabe quando você vê alguém que você ama muito e que há muito tempo você não vê? Sabe aquela reação de alegria, de saudade? Davi, quando vê Mefibosete, ele chega, se levanta do trono, ele fica impressionado com a semelhança, e ele vai chegando perto do Mefibosete, que não pode andar, ele só se arrasta, e ele chega perto dele, e o Mefibosete está com medo, o que esse homem vai fazer? Ele vai puxar uma faca de dentro da roupa, e vai me furar aqui mesmo, o que é isso? Ele não conhece Davi, ele não sabe quais são as intenções de Davi, mas para a surpresa dele, o rei Davi lhe abraça e lhe beija e diz, Mefibosete, como você se parece com teu pai. E aí ele fica feliz. É, meu pai, sim, eu me pareço com meu pai, é. Ô Mefibosete, deixa eu te contar o quanto eu e o teu pai éramos amigos. Aí ele começa a contar a história, e o Mefibosete vai ficando feliz de saber o quanto seu pai era amado por Davi. E à medida que eles vão conversando, o rei revela para Mefibosete por que ele está lá. Versículo 7. E disse-lhe Davi, não temas. Davi percebeu que ele estava com medo. Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é o teu servo, para tu teres olhado para mim, para um cão morto tal como eu? Mefibosete não acredita no tamanho da bênção que ele está recebendo, ele se sente indigno, e ele diz, por que o rei está fazendo algo tão maravilhoso para mim, um cão morto como eu, um homem pobre, um pobre coitado como eu? E aí Davi diz, meu filho, eu tenho uma aliança, eu fiz uma aliança com teu pai Jonatas, eu prometi a teu pai Jonatas
que se um dia eu fosse rei em Israel e algo de ruim acontecesse com ele ou com qualquer dos seus descendentes, eu trataria com bondade por amor a ele. Mefibosete, a partir de hoje você vai comer na minha mesa. Mefibosete, a partir de hoje você não é mais mendigo. A partir de hoje você não mora mais em Lodebar. A partir de hoje você vai viver em Jerusalém. Você vai comer na mesa do rei, e todas as propriedades que eram do teu avô agora serão tuas. Vamos aplaudir o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Imagina a alegria do Mefibosete. Ele olha para Davi, ele não está acreditando, ele diz: mas isso tudo é verdade? Então quer dizer que o Senhor não me chamou aqui para me matar? Não, Mefibosete, eu te chamei aqui para mudar a tua vida. E a história de Davi está aí para confirmar. Você pode terminar lendo comigo aqui o versículo 10. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma, e Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. A narrativa deixa bem claro que para Lodebar, Mefibosete não voltou nunca mais. Essa história muito bonita, muito comovente de bondade de Davi, ela tem uma ilustração, uma narrativa que demonstra o amor de Deus para conosco. E agora eu quero terminar esta mensagem te dando uma visão espiritual disso aqui. Davi é o grande rei. Você sabe que Davi é um ancestral do Senhor Jesus, né? Jesus era conhecido como filho de Davi, Jesus veio da descendência de Davi. Então Davi aqui representa quem? O próprio Deus, nosso Senhor. E o Mefibosete da história, quem é? Somos nós. Veja o caso do Mefibosete. Ele nasceu para ser rei. Ele nasceu para viver uma vida de honra, uma vida de glória. Mas caiu. E quando ele caiu, a sua vida foi completamente destruída. Tudo deu errado na vida de Mefibosete a partir do momento que ele caiu, não foi? O que é essa queda? Essa queda trazendo para a nossa vida é o pecado. O ser humano estava indo muito bem até que caiu. Até que caiu no pecado. Todos os seres humanos caíram no pecado. A queda do pecado de Adão afetou todos nós. Então nós que fomos feitos por Deus para sermos herdeiros de todas as bênçãos, de repente perdemos tudo, por causa da queda do pecado. Quando a Bíblia diz que Mefibosete foi levado para Lodebar, para um lugar sem pasto, para um lugar deserto, isso é um símbolo da vida da pessoa longe da presença de Deus. Todos nós um dia estivemos em Lodebar, espiritualmente falando. Todos nós um dia estivemos longe da presença do Senhor. E como que era a tua vida longe da presença do Senhor? Assim como era a vida de Mefibosete em Lodebar. Uma vida sem prosperidade, sem felicidade, sem saúde, sem realização. Uma vida só de tristeza e sofrimento. Mas um dia, o Senhor Jesus fez uma aliança. E a aliança que Jesus fez foi uma aliança de sangue. Dá uma glória a Deus por isso. E por causa dessa aliança de sangue que o Senhor Jesus fez, Ele nos viu lá na terra de Lodebar, lá no mundo, lá no lamaçal do pecado. E Ele nos viu lá, sabendo que nós estávamos vivendo uma vida de sofrimento e de dor. Ele manda nos buscar. Assim como Davi mandou buscar aquele jovem chamado Mefibosete,
O Senhor Jesus mandou te buscar. Eu não sei onde Ele te encontrou, eu não sei onde você estava, mas o Senhor Jesus mandou te buscar, e Ele está te trazendo para a presença dEle hoje, e Ele está te dizendo que Lodebar não é o teu lugar. Deus está lhe dizendo que o mundo não é o teu lugar. Deus está lhe dizendo que hoje Ele está mudando o rumo da história da tua vida. Você já não vai mais viver como um mendigo, dependendo das migalhas deste mundo. O Senhor Jesus está mandando te chamar e te dizer que a partir de hoje você vai se assentar à mesa do rei e vai comer da mesa do rei, e aqui na presença do rei você vai ter todas as bênçãos que tem direito, toda sorte de bênçãos. Aleluia. Sabe quais foram as bênçãos que Mefibosete recebeu? Muitas bênçãos, mas eu vou citar 4. Mefibosete, quando chegou na presença do rei, ele recebe proteção, porque agora que ele está na presença do rei, ninguém pode colocar o dedo nele, ninguém pode encostar nele, porque todos sabem que ele é protegido do rei. Quando você estava longe da presença do Senhor, você estava correndo risco. O diabo podia te tocar a hora que quisesse, podia fazer o mal que quisesse com você, mas agora que você está na presença do rei, o diabo não pode tocar em nenhum fio de cabelo teu. Você tem proteção. Davi chega para Mefibosete e diz para ele assim: todas as terras que eram de Saul agora são tuas. Bem, pela lógica, se ele é neto do rei, ele era herdeiro. Aquilo ali era para ser dele mesmo. O que Davi está oferecendo a Mefibosete é uma restituição. Eu quero que levante a mão quem quer restituição de Deus aqui. Eu declaro isso na tua vida em nome de Jesus. Tudo aquilo que é teu por direito vai chegar para a tua mão. Tudo aquilo que era para estar com você, mas por algum motivo você perdeu, hoje Deus está liberando restituição para a tua vida. Sabe o que mais Davi vai dar a Mefibosete? Provisão. Porque Mefibosete viveu 15 anos lá em Lodebar. E como que ele viveu lá? De favor, na casa de Maquir, e pedindo esmola para quem passava. Ele mesmo não tinha nada. Mas agora, para você ter uma ideia, a Bíblia diz que o Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. E todos agora vão ser servos de quem? De Mefibosete. Nada mal, hein? Para quem não tinha nada, ele agora tem 35 empregados às suas ordens. E as terras, você faz ideia de quantas terras um rei possui? Faz ideia? A rainha da Inglaterra morreu recentemente. Eu fiz uma pesquisa aí sobre a quantidade de propriedades em nome da rainha que foram passadas para o seu herdeiro direto. Gente, é muita terra, muita propriedade. Imagina o quanto que Mefibosete agora se torna rico, porque se torna dono de todas as terras do rei Saul. Provisão. Deus tem provisão para a tua vida. Deus vai mudar a tua história. Deus vai te tirar desse sufoco. Tem gente aqui que está vivendo um verdadeiro Lodebar na vida financeira. O que é Lodebar, pastor? Traduzido é lugar sem pasto. Tem gente que está vivendo num lugar sem pasto, num deserto. Está faltando dinheiro, está faltando recurso, está faltando tudo. Mas o Senhor vai ser o teu pastor a partir de hoje, e nada vai faltar na tua vida. Sabe qual é a 4ª coisa que Davi deu a Mefibosete? Honra. Você concorda comigo que Davi poderia ter mandado chamar Mefibosete, poderia ter restituído as propriedades a Mefibosete, poderia ter dado empregados a Mefibosete, e já não estava bom demais? Estava ótimo. Tirou ele de Lodebar, trouxe para Jerusalém, deu as terras de Saul para ele, deu empregados para lhe servir, está ótimo. Só que Davi ainda faz além. Ele diz: tudo bem que você vai ter a tua casa aqui em Jerusalém, você vai ter as tuas fazendas aqui em Jerusalém, mas eu faço questão que você coma a minha mesa. Comer a mesa de alguém importante é o quê? É honra. Tem alguém mais importante do que o rei? Não, né? Então o que Deus está dizendo através desta palavra?
que aqui nessa terra você pode até ser esquecido, desprezado, maltratado, jogado de canto, ninguém te dá bola, ninguém olha o teu valor, mas Deus tem um amor tão grande por você, que um dia Ele vai te colocar na mesa do rei, e não qualquer rei desta terra. Um dia eu e você vamos nos assentar na mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e vamos comer do lado de Abraão, Isaque e Jacó, e seremos servidos pelo próprio Cordeiro de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Fica de pé, por favor. Quando Mefibosete recebeu tudo isso, ele perguntou para Davi: ô meu rei, por que que um cão morto como eu está recebendo tudo isso? O que eu fiz para merecer tudo isso? E qual foi a resposta de Davi? Você não fez nada. Você está recebendo tudo isso por causa de uma aliança que eu fiz com Jonatas, teu pai. Analisa o que é isso, gente. É a graça de Deus. Por que que você recebe todas essas bênçãos? Porque merece? Eu recebo todas as bênçãos que recebo porque eu mereço? Não. É pela graça de Deus. É pela aliança de sangue que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Feche os seus olhos, por favor. Quem sabe você que está aqui nesta noite, ouviu essa palavra, está se sentindo como Mefibosete. Pastor, eu sinto que eu tenho valor, mas ninguém acredita no meu valor. Ninguém dá nada para mim. Pastor, eu estou me sentindo como aquele rapaz que foi jogado lá na terra de Lodebar, numa terra que ninguém nem lembrava que ele existia. Mas o rei não se esqueceu. E o rei mandou buscar. Você pode ter certeza no que eu estou lhe falando. Jesus nunca se esqueceu de você. E Ele está mandando te chamar. Sai do seu lugar e vem até aqui na frente entregar tua vida para Ele agora. Sai do teu lugar e vem até aqui na frente e receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque assim como a história de Mefibosete mudou, a tua história também vai mudar. Há alguém aqui esta noite que depois de ouvir esta palavra quer entregar a vida a Jesus, quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Levante agora a sua mão se tem alguém. Pastor Ademir, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Levante a sua mão, você quer? Não tenha dúvida, não tenha medo. Levante a tua mão agora, se você está aqui e quer entregar a vida para Jesus. Ou talvez você diga: pastor, eu já entreguei, mas aí eu me afastei, sabe? Saí da casa do Pai, saí da presença de Deus. Eu quero voltar para Jesus, pastor. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Tem alguém aqui que está afastado, que quer voltar para Jesus, que quer se reconciliar com o Senhor? Você saiu da casa do Pai, mas o Pai está te dizendo: volta, filho, volta, filha, porque eu vou reescrever a tua história, eu vou fazer tudo novo para você, eu vou transformar a tua história de dor e sofrimento em uma história de alegria e de paz. Tem alguém aqui que quer se reconciliar com Jesus? Quer? Levante a sua mão. A senhora? É? Glória a Deus. Vem cá, por favor. Deixa eu falar com você, você que está me assistindo através do YouTube, pelo canal PR Ademir Pereira, ou pela televisão, ou me ouvindo pela rádio, pelas plataformas digitais. Quer entregar a vida para Jesus também? Quer voltar para Jesus? Aí onde você está, faça essa oração que eu vou fazer agora. A senhora pode ajoelhar? A senhora pode ajoelhar? Pode? Se puder, ajoelhe. Isso. Põe a mão assim sobre o coração. A senhora vai repetir essa oração junto comigo, tá? Você que ficou aqui no teu lugar, está firme com Jesus? Está firme na fé? Então estenda a mão para cá e ore. Ore por essas pessoas que estão aqui. A senhora que veio à frente, põe a mão sobre o coração, ore comigo dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu reconheço que eu não posso mais viver longe da tua casa, longe da tua presença. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas. Apaga
as minhas iniquidades. Escreve o meu nome no livro da vida, de onde nunca mais ele sairá. Agora eu vou orar. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Pai Santo, Deus bendito, Deus amado, eu oro por cada pessoa que está de joelhos dobrados, seja aqui diante do altar do Senhor, na sede da Paz e Vida em São Luís, ou em qualquer lugar do Brasil, ou até fora do Brasil, onde tiver alguém assistindo esta mensagem, ouvindo esta mensagem. Se esta pessoa se arrepende dos seus pecados, se essa pessoa quer uma vida nova contigo, então escreve esse nome no livro da vida e dá forças para esta pessoa seguir na tua presença de hoje em diante, em nome de Jesus, que assim seja. Amém